Oi, galerinha, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho mais de matemática e de como ela é fantástica. Dessa vez eu vou contar para vocês como é que a matemática ajudou a derrotar os nazistas na Segunda Guerra Mundial. E devem ter muitos que devem estar se perguntando assim: não é possível, Carol deve estar exagerando. Como é que a matemática foi capaz de ajudar a derrotar os nazistas na Segunda Guerra Mundial? Vou contar para vocês. E para vocês saberem um pouquinho mais, eu preciso falar um pouquinho de um cara muito importante nessa história toda. O nome dele é Alan Turing. Ele é conhecido como o pai da computação e da inteligência artificial, justamente porque ele criou as bases para a computação e para essa inteligência artificial que a gente conhece hoje. E aí, eu vou explicar agora o que aconteceu para que a matemática pudesse ter auxiliado nesse processo todo, tá? Então, vamos começar? Observem aqui nesse slide que eu coloquei aqui uma grande aliada dos nazistas, uma grande arma nazista. Na verdade, essa máquina que vocês estão vendo, ela é chamada de Enigma. Tá aqui o nomezinho dela aqui do lado. Como é que funcionava essa máquina? O que acontecia é que naquela época as pessoas passavam uma série de mensagens, seja para as tropas, mensagem de ataque, mensagem para os militares, para os chefes de guerra, enfim. As mensagens elas eram enviadas através de ondas de rádio. Só que todo mundo sabia disso naquela época. Então, essas mensagens elas eram interceptadas, ou seja, as pessoas davam um jeito de interceptar essas ondas de rádio para saber qual que era a mensagem que estava sendo transmitida. Só que os nazistas criaram essa máquina que vocês estão vendo aí, que chama-se Enigma. E essa máquina, o que ela fazia? Ela pegava uma frase, uma mensagem, e ela codificava essa mensagem. Por exemplo, imagine que eu queira passar uma mensagem assim: ataque a Polônia agora. Ao invés de eu passar essa mensagem de um jeito que todos pudessem compreender, né, que seja no português ou na língua alemã, não importa, no alemão, o que eles faziam? Eles codificavam, essa mensagem virava um QB, CXK, sei lá, enfim, um código, e quem recebia essa mensagem, que era, na verdade, no caso nazista, que tivesse com uma outra máquina Enigma em outro local, que era o receptor, né, porque tinha o transmissor, quem transmitia e quem recebia as mensagens. Ele decodificava a mensagem e ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Como que funcionava essa máquina? Vou mostrar para vocês. Repara que aqui, ó, a gente tem um teclado. E aqui em cima tem um painel luminoso. E aí, olha só que incrível essa máquina que foi criada pelos nazistas, né? Repara que essa máquina ela é composta de 3 rotores, que são essas pecinhas que vocês estão vendo aqui. Olha como é que é cada rotor por dentro. Esse rotor, ele é conectado, na verdade, ele tem vários fios. E aí, como é que funcionava? Imagine que eu vou mandar uma frase que tem a letra D. Quando eu digito aqui no teclado a letra D ela passa por esse primeiro rotor, e esse primeiro rotor faz a letra D ser codificada para a letra R. Quando a letra R passa pelo segundo rotor, o segundo rotor codifica essa letra, ele faz ela virar a letra U, que por sua vez passa pelo terceiro rotor e faz virar a letra K. E aí no painel luminoso se acende a letra K. Uma engenhoca incrível, né? Só que aí perceba, ia ser muito fácil de desvendar esse segredo se toda vez que eu digitasse a letra D, saísse a letra K. Só que não era isso que acontecia. Repara que se eu digitar a letra D logo em seguida, se eu tivesse uma máquina dessa em mãos, não iria acender novamente a letra K. Por quê? A cada letra digitada, um dos rotores, ou pelo menos um dos rotores, girava. E a posição se alterava. A posição se alterando, obviamente, virava uma outra letra. E aí vocês vão falar, nossa, mas como é que a outra pessoa que recebia a mensagem sabia que mensagem era essa? Na verdade, para eles conseguirem transmitir essas mensagens, tanto a pessoa que transmite quanto a pessoa que recebe, tinha que ter uma configuração, como se fosse um código de acesso, ou seja, ela configurava esses rotores de alguma maneira, de tal maneira que a configuração do rotor de quem transmite era a mesma configuração de quem recebe. Aqui em cima, inclusive, vocês podem ver um livro que eles enviavam, né? Que era um livro com códigos para um mês. Então, repara que tinham 30 códigos e era para ser usado um código por dia. Por isso que esse código também ele mudava diariamente, então dificultava muito entender quais eram as mensagens.
Bom, e foi nesse contexto que o Alan Turing foi chamado. O Alan Turing é um matemático extremamente inteligente, mas que era de poucos amigos, ele não era muito sociável, pelo menos isso é o que conta a história da matemática, né? Ele, num primeiro momento, as ideias dele não foram assim tão bem aceitas, porque até então todas as pessoas que trabalhavam junto com ele, que eram pessoas que trabalhavam nessa parte de decodificação e codificação, ou seja, criptografia, eram pessoas que faziam serviço manual. Então eles ficavam tentando todos os dias decifrar esses códigos dos nazistas. E detalhe, era um baita de um trabalho perdido, porque dava meia-noite, nenhuma mais daquelas mensagens ia fazer mais nenhum sentido que eventualmente eles pudessem estar procurando ou pudessem estar construindo, porque no dia seguinte seria um novo código. E aí o Alan Turing teve a ideia, então, de construir uma máquina, porque, afinal de contas, a ideia dele era assim, bom, talvez para combater uma máquina, só mesmo se eu construir uma outra máquina. E depois de um tempo, ele conseguiu desenvolver essa máquina que eu vou comentar com vocês, eu vou até mostrar para vocês, e ele até conseguiu certo apoio das pessoas que trabalhavam com ele para que ele pudesse desenvolver essa máquina. Olha que interessante, gente. Essa aqui que vocês estão vendo, ó, é a máquina que o Alan Turing desenvolveu. Ela chama-se Bomb. Estão vendo o nome dela aqui, ó? Repara que a partir de 1940 os ingleses foram produzindo várias dessas bombas. E o que elas faziam? Na verdade, elas buscavam diariamente, elas eram muito boas em buscar as configurações da Enigma. Então, de uma hora para outra, assim que eles conseguiram, assim que o Alan Turing conseguiu criar essa máquina, e assim que eles conseguiram reproduzir essa máquina, de uma hora para outra eles começaram a ter acesso a tudo que os nazistas faziam. Então eles sabiam quando que iam ser os ataques, como é que estavam as tropas, se eles precisavam de mantimento ou não, em que horário seria o ataque. Então repara que tem muitas pessoas que falam que se não fosse o Alan Turing, muito provavelmente a guerra teria durado mais. Tem pessoas que chegam a falar que graças a alguns feitos dele, a guerra foi encurtada em 2 anos. Fato é, quando o Alan Turing criou essas máquinas, né, e elas começaram a ser reproduzidas, aliás, a ser produzidas e utilizadas em grande escala, né, ali em relação àquelas pessoas que estavam tentando ganhar a guerra, né, os britânicos, na verdade, ela não foi divulgada assim. Não é que as pessoas, ele criou, então todo mundo ficou sabendo. Não, pelo contrário. Era um trabalho extremamente sigiloso, não só para ele, como para todas as pessoas que operavam essas máquinas. As pessoas que ficavam ali o dia inteiro tentando decifrar esses códigos e interpretando os dados que a máquina trazia, elas não podiam contar para ninguém que elas trabalhavam nisso. E quando eu digo ninguém, gente, é ninguém mesmo. Era pai, era mãe, era namorado. Tinham pessoas que eram um serviço totalmente secreto, trabalhavam para o governo britânico dessa maneira secreta e não contava para as pessoas mais próximas, porque realmente não podia. Percebam que o Alan Turing foi chamado em alguns outros momentos dessa guerra, né? Em 1942 ele também foi chamado, porque os alemães também foram evoluindo, então a Enigma foi evoluindo, eles criaram uma outra máquina chamada Tune. Em 1942 o Alan Turing foi chamado novamente e mais uma vez conseguiu decifrar o código, né? Conseguiu decodificar, né? Saber como é que funcionava essa máquina Tune. E ele foi tão importante, né, para que os nazistas fossem derrotados na Segunda Guerra Mundial, que inclusive isso que eu vou mostrar para vocês é uma reportagem atual. Isso aqui é uma reportagem até que atual, né? A gente está falando de 2019, as duas reportagens, ó, se vocês forem ver, são de 2019. E olha que interessante, né? Finalmente o trabalho do Alan Turing foi reconhecido, né? Tanto que a partir de 2021, ó, tá escrito aqui, ó, a nota de 50 libras no Reino Unido vai trazer a cara do Alan Turing estampada nela, como uma homenagem mesmo. Então, vamos ler aqui? Olha que interessante, ó. Matemático que ajudou a derrotar o nazismo será homenageado em nota de 50 libras. Aí olha aqui embaixo, ó. O rosto de Alan Turing, pioneiro da computação e decifrador de códigos, vai aparecer na nova nota de 50 libras do Banco da Inglaterra. Aqui em cima, né, só salientando o que eu acabei de ler, ó, a nova versão do dinheiro britânico apresenta uma série de referências ao matemático e entrará em circulação no final de 2021. Tá?
E aí, já que ele foi o pai da computação, nós vamos obviamente falar de sistema binário, não é mesmo? E aí eu quero saber se vocês entendem ou não o que é sistema binário. Você sabe o que é? Bom, para aqueles que não têm ideia, eu vou começar a falar agora. Sistema binário é um sistema que o computador entende. Perceba que o computador não entende as letras, os números, os dígitos da mesma forma com a qual nós entendemos. O computador ele só entende dois dígitos, dois símbolos, o 0 e o 1. Então, a letra A, a letra B, qualquer caractere para o computador, na verdade, é formado por uma série de zerinhos e uns. Por isso mesmo que a gente fala que é sistema binário, porque ele só entende dois símbolos. E eu vou mostrar para vocês, nós vamos aprender hoje, como então a gente converte um número da base 10, que é a base do nosso sistema de numeração, que é o indo-arábico, para a base 2, que é o sistema binário, que é o sistema que o computador entende, e vice-versa. Vamos começar?